Jesus. Glórias, glórias ao teu nome. Shalom, shalom, shalom. Glória a Deus. Maravilha. Quem está por aí? Pastora Neide já chegou. Quem mais está aí? Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos, tome seu lugar. Hoje nosso voo é duplo, né? Pastora Tânia também está aí. Quem mais? Pastora Jacira. Opa! Reunião do Presbitério. Glória ao Senhor. Vamos entrando, compartilhando a nossa live. Hoje temos um bom tempo juntos. Claudinho, Maria Lúcia, Josi. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Oh, que bênção poder estar aqui mais uma vez. Shabbat Shalom a todos, um sábado cheio de paz. Loura, Valéria, irmã Rosa, que está aqui na minha frente, né? Ela está duplamente aqui. Ela está aqui e ela está aqui. Jonathan, paz do Senhor. Quem mais? Está chegando, vá tomando o seu lugar. Irmã Elizabeth, seja bem-vinda. Quem mais está por aí? Nesca, seja bem-vinda. Sinta-se em casa. Sintam-se em casa. Quem mais? Deixa eu pôr o óculos aqui para ver melhor. Júnior. Oh, Shabbat Shalom a todos. Maravilha. Sejam bem-vindos. Pastor Valdemar. Shabbat Shalom. Um sábado de muita paz. Um fim de semana abençoado. Maria Helena, paz do Senhor, minha querida. Glória a Deus por estas vidas preciosas. Que Deus os abençoe, continue os abençoando. Mãe Maria, guerreira do Senhor. Rui Jesus, Jesus chegou na sala. Oh, maravilha, seja bem-vindo, meu amigo lusitano. Deus te abençoe. Vamos chegando, vamos compartilhar. Vamos subir à sala do trono para adorar ao Senhor, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Rei Eterno. Pastor Alisson, shalom, meu querido. Irmã Deise, os meninos do Opposite Way. Nosso Deus, nem tenho palavras para agradecer o quanto esta família tem sido bênção. Terezinha, Deus abençoe. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Digno é o Senhor. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, de toda adoração. Mais uma semana se completa e nós terminamos a nossa semana na presença do Senhor. Nós terminamos a nossa semana chegando diante de Deus e dizendo obrigado. Obrigado porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado pela Tua boa mão na nossa vida. Obrigado pelo Teu zelo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui vencedores, mais do que vencedores. Obrigado porque a vitória do Calvário é provada dia após dia na nossa vida. Obrigado porque Tu tens nos livrado de todo o mal. Tu tens nos livrado da peste perniciosa. Tu tens nos livrado das ciladas do inimigo. Tu tens nos livrado da morte. Tu tens nos livrado da enfermidade. Tu tens guardado a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Valéria. Tá certo, Valéria. Pai, nós colocamos a vida da Valéria nas Tuas mãos nesta hora. Nós nos unimos neste momento de gratidão. Nós agradecemos pela vida da Valéria. Nós te agradecemos porque Tu destes a ela o privilégio de ser mãe. E a Tua palavra diz que isto é uma dádiva, isto é um presente. E a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o galardão. A Tua palavra declara, Senhor, que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro.
E nós nos unimos à tua serva nesta hora, rogamos pela vida do seu filho, rogamos pelo relacionamento dela com o seu filho, rogamos, ó Deus, para que o teu Espírito se mova no meio desta família. A tua palavra declara, Senhor, que nos últimos dias tu converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que haja um mover de conversão, Senhor, haja um mover de conversão, Senhor, na vida da tua serva, em direção ao seu filho, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela família da Evânia, Senhor, declaramos, Senhor, sobre esta casa, a tua bênção, que nesta noite de Shabat, que fala de provisão, que fala, Senhor, de zelo, que fala de prosperidade, que fala de harmonia, que fala de família reunida, que fala da bênção do Senhor, que enriquece e não causa danos. Que esta família seja alcançada pela tua mão poderosa, seja alcançada pelo teu poder, seja alcançada pela tua graça. Pai, nós damos glórias ao teu nome, nós damos louvores ao teu nome, porque nós sabemos que há uma provisão em Jesus Cristo, e mesmo que as nossas casas, mesmo que as nossas famílias tenham sido atacadas, venham sendo atacada pelo Deus deste século, mas nós queremos declarar que no meio da nossa família, assim como ali no Éden, no meio do Éden estava a tua presença, no meio da nossa família está a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós dizemos, ó Deus, haja saúde, haja paz, haja cura, haja harmonia. Oramos pela Juliana, oramos pelo seu bebê, oramos, ó Deus, para que a tua mão seja estendida sobre ela, seja estendida sobre esta criança, trazendo cura, trazendo saúde, Senhor, trazendo vigor, renovando, restaurando. Oh Deus, que cada família nesta hora seja visitada pelo teu poder, seja visitada pela tua glória, seja visitada por tua presença. Tu és Deus de milagres, tu és Deus que faz o sobrenatural acontecer, e nós cremos e confessamos e declaramos sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida que clama, que pede oração. Nós nos unimos nesta hora e como um só povo, mesmo espalhado nos 4 cantos da terra, estamos reunidos, estamos unidos no mesmo lugar, na sala do trono. E é neste lugar, a partir deste lugar, diante do teu trono, onde tu te assentas como Rei do Universo, que nós clamamos e nós dizemos em linha com a tua palavra: haja paz, haja saúde, haja prosperidade, haja bênção sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A tua mão de bênção seja estendida nesta hora, tua presença poderosa seja manifesta nesta hora sobre cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus que revela a presença de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus que torna real nas nossas vidas a obra do Calvário, Espírito Santo de Deus que dá testemunho de quem é Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus que toma a palavra de Deus, que são promessas escritas em tinta e papel, e transforma estas promessas em experiência, em realidade. Nós invocamos a tua presença sobre cada família nesta hora. Espírito Santo, nós invocamos a tua presença nesta hora sobre cada casa e rogamos, torna real na vida de cada família, na vida de cada casa, na vida de cada mãe, na vida de cada filho, na vida de cada pai, na vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, as promessas benditas da tua palavra, as promessas contidas neste livro chamado Bíblia, este livro que é a nossa única regra de fé, de prática e de revelação, este livro de onde nós tiramos os tesouros escondidos da eternidade. Oh Espírito Santo, nós te pedimos nesta hora, vem tornar real o que este livro nos mostra. Vem tornar real na vida de cada um as verdades desta palavra. Torna real na vida de cada enfermo a verdade da palavra que diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Torna real
na vida de cada um que precisa de uma provisão. A tua promessa que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supriria cada uma das nossas necessidades. Torna real na vida daqueles que estão angustiados a tua palavra que diz que tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Oh Senhor, e que a tua paz, que excede todo entendimento, guardaria os nossos corações e as nossas mentes. Torna real na vida de cada um que necessita do pão, que tu és aquele que traz e dás o pão de cada dia à nossa mesa. Torna real a tua presença, torna real as tuas promessas, torna real na vida de cada um, Senhor, aquilo que a tua palavra nos diz, aquilo que a tua palavra nos traz. Torna real, Senhor, nas vidas, torna real, Senhor, em cada lar, torna real, Senhor, doce Espírito, na vida, na família de cada um, a tua gloriosa presença que nos transforma, que nos renova, Senhor. Há vidas que estão precisando de um renovo neste dia, há vidas que estão cansadas, há vidas que estão sobrecarregadas, há vidas que estão exauridas. Mas a tua promessa é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Senhor, que neste dia, nesta noite, neste dia de Shabat, este descanso que somente a tua presença pode nos trazer, encontre a mente e o coração de cada um, Senhor. Aonde quer que cada um esteja nesta hora, Senhor, renova, Senhor, cada coração. Renova, Senhor, cada vida. Renova, Senhor, a mente cansada de tantas informações. Renova, Senhor, o corpo físico exaurido pela labuta do dia a dia. Renova, Senhor, as emoções que muitas vezes feridas, cansadas. Senhor, renova o espírito na tua presença. Renova-nos, Senhor. Faz-nos novos, cheios do teu vigor, cheios da tua presença, cheios da tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria liberar sobre você, sobre nós, uma palavra que está no livro dos Salmos, no Salmo 91, um salmo tão conhecido, mas eu queria liberá-lo nesta versão da Bíblia Mensagem, e eu queria que esta palavra entrasse no teu coração nesta hora, e você pudesse provar o que estas verdades trazem, o que estas promessas dizem, e deixar que esta palavra penetre no teu coração. A Bíblia diz, pela boca de Jesus: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Deus é muito mais do que tinta e papel. A palavra de Deus é muito mais do que uma informação. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Se nós abrirmos o nosso coração a esta palavra e deixarmos que ela caia dentro de nós como uma boa semente, ela irá produzir em nós 100 por 1. Ela vai produzir cura, ela vai produzir restauração, ela vai trazer esperança, ela vai abrir os nossos olhos, ela vai nortear o nosso caminho, ela vai nos guiar pelas veredas do Senhor. E nós provaremos o melhor do coração de Deus para as nossas vidas. E assim diz a palavra. Salmo 91. Você que se assenta na presença do Deus Todo-Poderoso e passa a noite à sombra do Deus Altíssimo, diga assim: Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e estou seguro. Você pode dizer isso? Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e estou seguro. Declare isso na sua vida, declare isso sobre você nesta hora. Deus, tu és o meu refúgio, eu confio em ti e estou seguro. Deus, tu és o meu refúgio, eu confio em ti e estou seguro. Aleluia! Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e te defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia.
Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é o seu refúgio. O Deus Altíssimo é o seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guarde para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles te segurarão. O trabalho deles, dos anjos, é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras. Pisarás neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Aleluia! Pai, que esta palavra penetre no coração de cada um de nós. Que esta palavra seja mais do que uma informação. Que esta palavra seja semente transformadora. E que ela nos traga a segurança que está escondida por trás de cada letra. E que nós possamos nos posicionar nesta hora, nesta noite de adoração. Nós possamos nos posicionar em Ti, não a partir das informações que chegam aos nossos ouvidos, não a partir das lutas que enfrentamos esta semana, não a partir das guerras que nós temos para enfrentar, mas que as verdades contidas na Tua palavra sejam nosso norte, seja a nossa âncora, seja a base da nossa sustentação, que o nosso coração e que a nossa mente sejam envolvidos nestas verdades, que a nossa mente e o nosso coração sejam guardados por estas verdades, que esta palavra, Senhor, contida neste salmo, entre agora em operação na vida de cada um de nós e produza 100 por 1, Senhor, jogando fora todo medo, jogando fora toda dúvida, jogando fora toda angústia, jogando fora toda tristeza, jogando fora toda depressão, jogando fora, Senhor, todo pavor, jogando fora toda ansiedade, Senhor. Oh, Pai, que esta palavra chegue agora a cada coração, penetre agora em cada mente, em cada coração e as fortalezas que o inimigo tem tentado construir para aprisionar as vidas na angústia, na insegurança, na incredulidade, no desespero. Que estas fortalezas sejam implodidas nesta hora e que o Teu Espírito, como um rio caudeloso, penetre agora em cada mente, em cada coração, trazendo refrigério, trazendo cura, e que esta palavra alcance os lugares mais escondidos do nosso ser, e que cada um de nós seja agora, Senhor, posicionado a partir destas verdades, posicionado a partir desta palavra, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. A Tua palavra, quando é liberada sobre nós, ela produz cura, ela produz restauração, ela produz salvação. Peça isso a Ele. Fala, Senhor. Fala ao meu coração. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz, mais do que letra, mais do que tinta e papel. Fala ao meu coração nesta hora, Senhor. Deixa a Tua palavra entrar. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje, sim. Fala com Tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir.
Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, rapide o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e tua santa grei. Deixar-me gloriar-te, quero tua voz ouvir, cantar alegremente e sempre te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e nesse mesmo tom. Pai, a tua palavra diz que há tantas vozes neste mundo e nenhuma delas sem sentido. Há tantas vozes que atacam a nossa mente, atacam o nosso coração, e muitas vezes o que elas semeiam em nós é incredulidade, é insegurança, é angústia, é tristeza. Mas nesta noite, neste dia, nesta hora em que nós paramos para te adorar, paramos para estar na tua presença, nós queremos dizer, Senhor, que nós fechamos os nossos ouvidos a todas as vozes. Fechamos os nossos ouvidos às vozes da incredulidade, fechamos os nossos ouvidos às vozes da dúvida, fechamos os nossos ouvidos às vozes da morte, do desespero, do desemprego, da fome, da peste, da praga, e abrimos o nosso coração e os ouvidos do nosso espírito para ouvir tão somente a tua voz, pois a tua voz acalma o nosso coração. A tua voz traz segurança à nossa alma. A tua voz traz certeza ao nosso ser. Quando tu falas, a tempestade se acalma. Quando tu falas, ó Deus, os ventos furiosos cessam. Quando tu falas, ó Deus, a bonança chega. Por isso, nesta hora, Pai, nós te pedimos, fala ao profundo do nosso coração. Que a tua palavra seja a voz profética liberada sobre cada um de nós. Que a tua palavra não seja apenas uma informação, seja voz de cura, voz de libertação, voz de transformação, voz de vida, voz de restauração, Pai, em cada um
de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, uma das coisas que mais fala ao meu coração sobre este dia, e o dia do Senhor, é o cuidado de Deus. Todas as vezes que eu me lembro do Shabat, eu me lembro de uma coisa, que quando Deus criou o homem, na viração, no finzinho do 6º dia, e o colocou nesta terra, ele não colocou este homem num deserto, ele não colocou este homem num lugar de faltas, mas ele colocou este homem num jardim, ele colocou este homem provido de todas as coisas. E ele simplesmente disse a Adão, cuida daquilo que eu te dei, lavra a terra. E a Bíblia diz que a terra por si só produzia tudo aquilo que o homem precisava para viver uma vida digna nesta terra. Esta noite fala de algo. Esta noite fala para mim e para você de que Deus é o nosso provedor. O homem pecou. O homem se afastou de Deus. Mas 2000 anos depois do Éden, Deus liberou uma visão profética a um homem chamado Abraão. E Abraão trouxe uma palavra. Yahvé Jireh. Deus provedor. O Senhor que provê. Estava outra vez no cenário do homem. O Deus que criou o homem, a primeira coisa que Deus revela ao homem é que ele é um Deus provedor. 2000 anos depois, Deus se revela a um homem chamado Abraão. E a primeira coisa que Deus mostra a Abraão é que ele continua sendo o Deus provedor. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Deus é o teu provedor. Ele provê para mim e para você. Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Ele provê o Cordeiro. E no Cordeiro nós temos todas as coisas. O Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. O pecado é que trouxe a falta. O pecado é que trouxe a morte. O pecado é que trouxe a doença. O pecado é que trouxe a angústia. O pecado é que trouxe todo o mal nesta terra. Mas Deus provê o Cordeiro. E o Cordeiro vem para tirar o pecado do mundo. E ao tirar o pecado, ele está tirando toda a maldição que o pecado trouxe. E eu quero te chamar nesta noite profética a viver esta realidade. Você é alguém que foi alcançado pela vitória do Cordeiro. Você é alguém que é resultado da obra do Cordeiro. O Cordeiro veio para tirar o pecado da tua vida, para tirar as consequências, toda falta, toda maldição, toda enfermidade, toda morte, toda destruição, toda angústia, toda depressão, toda insegurança, todo complexo de inferioridade, tudo aquilo que o pecado causou na nossa vida. Saiba de uma coisa, Deus enviou o Cordeiro, Deus proveu o Cordeiro, e o Cordeiro se manifestou para tirar o pecado do mundo. Jesus disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu declaro nesta noite, neste dia, noite aqui na Inglaterra, que toda obra do diabo na tua vida, toda obra do diabo na tua casa, toda obra do diabo na tua família, toda obra do diabo na tua história, Jesus se manifestou, e Ele está se manifestando hoje, e Ele está se manifestando neste dia, e Ele está chegando aí perto de você para destruir estas obras, para destruir. Ele disse, toda planta que o Pai não plantou será arrancada e jogada fora. E eu declaro nesta hora, tudo aquilo que o Pai não plantou na tua vida, tudo aquilo que o Pai não plantou na tua família, tudo aquilo que o Pai não plantou na tua casa, seja arrancado e jogado fora. E você entre neste dia, e você viva neste Shabat, debaixo da consciência de que você tem um Deus que é provedor na tua vida. E Ele não te criou para viver na falta. Ele não te criou para viver na miséria. Ele não te criou para viver na mendicância. Jesus disse, eu vim. O diabo é que veio matar. O diabo é que veio roubar. O diabo é que veio destruir. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A obra do diabo continua sendo de matar. A obra do diabo continua sendo de roubar. A obra do diabo continua sendo de destruir. Mas a obra de Jesus também
também continua sendo de vida. A obra de Jesus também continua sendo de vida em abundância. A obra de Jesus continua também sendo de destruir as obras do diabo. A obra de Jesus também continua sendo a obra de provisão. Ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado. Ele continua sendo o cordeiro que nos liberta das mazelas que o pecado trouxe para a nossa vida. Ele continua sendo a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Ah, meu amado, minha amada, que neste dia o Espírito Santo de Deus rasgue o véu do entendimento. O Espírito Santo de Deus remova todas as escamas dos nossos olhos, para que nós olhemos para Deus, olhemos para o Calvário, olhemos para o Senhor como nosso provedor, e todas as nossas necessidades sejam supridas por Ele, sejam supridas nele. E como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Isto é Shabat. Este é o dia do Senhor. É o dia de provarmos o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Como eu disse no início desta live, hoje o nosso voo, nossa subida é dupla. Nós começamos em oração e adoração e terminaremos no estudo da palavra. E nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a semana passada, o nosso estudo da semana passada, que no nosso discipulado, quando nós estávamos falando a respeito da nossa nova vida em Deus. Nós temos uma nova vida em Deus. Nós temos uma vida totalmente nova na presença do Senhor. Você que se encontrou com Jesus Cristo, você que se rendeu a Ele, você que experimentou o poder do Calvário na sua vida, saiba de uma coisa: Deus te chama a viver em novidade de vida. O Senhor nos chama a viver em novidade de vida, e é sobre isso que nós vamos continuar estudando hoje. Cristo é a nossa vida. Você pode declarar isso? Cristo é a nossa vida. Aleluia! Nós falamos a semana passada, terminamos falando a respeito de que nós entramos numa relação completamente nova com o Espírito Santo de Deus. Nós falamos do Espírito Santo como uma pessoa. Nós falamos que o Espírito Santo veio habitar em cada um de nós, em cada discípulo. No Antigo Testamento, como nós dissemos, o Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, os sacerdotes e os reis, mas ele não morava dentro de ninguém, pois o homem ainda não tinha o seu coração transformado, o seu espírito recriado. Mas Jesus chega em cena e diz em João 4 que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Do que Jesus estava falando? Que hora seria essa? Que hora seria essa em que verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai? Que hora seria essa em que entraria em cena uma nova classe de homens e mulheres que adorariam ao Pai de uma maneira diferente? Jesus estava falando do novo nascimento. A obra do Calvário é esta hora. A obra do Calvário é a hora em que o coração do homem, o espírito do homem seria transformado. Transformado, recebendo a qualidade de vida que Deus tem. O zoe de Deus. E porque eu tenho a qualidade de vida que Deus tem, e eu passo a viver a vida de Deus na terra, eu tenho agora uma vida nova. E o que é esta nova vida? Irmãos, esta nova vida é o próprio Cristo vivendo em nós. O próprio Jesus vivendo em nós é esta vida nova que nós temos. E na vida do discípulo, só há progresso. Você é um discípulo de Jesus, você nasceu de novo. Eu quero te dizer uma coisa. Só existe progresso na vida de um discípulo de Cristo quando Cristo é o centro desta vida. Eu só cresço no meu relacionamento com Deus. Eu só cresço na minha comunhão com Deus quando Jesus Cristo está no centro da nossa vida. E há duas coisas interessantes, duas coisas maravilhosas que Deus faz para com os seus filhos. Que Deus faz para com aqueles
que confiam no Senhor. Duas coisas que eu queria ressaltar hoje e que elas são, digamos assim, o grande diferencial na vida de um discípulo de Jesus. Essas duas coisas são o grande diferencial que existe entre os discípulos de Jesus e qualquer outra religião nesta terra. A primeira dessas coisas é que nós temos vida em Cristo. Nós temos vida em Cristo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um texto muito conhecido das Escrituras. Olha o que ele vai dizer a respeito desta nova vida. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, preste atenção nesta expressão. Se alguém está em Cristo. Eu sempre costumo falar e ressaltar a diferença de estar em, de estar com. Né? Está em Cristo. Eu estou em Cristo. Não apenas com Cristo. Eu estou em Cristo, inserido nele, enxertado nele, conectado com ele. Isso é estar em Cristo. Como ele vai dizer, né? Ele diz, eu sou a árvore, vocês são os ramos. Né? Sem mim, nada podeis fazer. Como um galho enxertado em uma árvore, isso é estar em Cristo. E ele vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando é que eu sou nova criatura? Quando eu estou em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando? Quando eu estou em Cristo. Veja que é muito mais do que ser membro de uma religião. É muito mais do que fazer parte de um grupo. É muito mais do que ser membro de uma igreja. É estar em Cristo. Em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criação é. Onde que este algo novo aconteceu? No meu espírito. Meu espírito humano foi recriado. Eu sou uma outra pessoa. Eu tenho uma outra qualidade de vida. Olha o que ele vai dizer ainda, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, no versículo 6. Colossenses 2, versículo 6 diz assim, portanto, assim como recebeste a Cristo, Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Eu sou um apaixonado por este texto, porque para mim, este versículo de Colossenses me ensina muita coisa. Uma das coisas que este versículo de Colossenses me ensina é como levar a minha vida cristã. Eu aprendo demais com este versículo. Veja, olha o que ele vai dizer. Presta bem atenção no que este versículo está dizendo. Colossenses 2,6. Portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor. Como é que eu recebi a Cristo, o Senhor? Como é que eu criei em Jesus Cristo como Senhor? Pela palavra. Eu recebi a Cristo como Senhor na minha vida pela palavra. Aquilo que a palavra de Deus me revela, aquilo que a palavra de Deus me diz, entrou no meu coração e eu criei. Eu nasci de novo. Como que eu nasci de novo? Pela palavra. Como é que eu sei que eu nasci de novo? A palavra de Deus me diz. Como é que eu sei que os meus pecados estão perdoados? A palavra de Deus me diz. Como é que eu sei que eu vou para o céu? A palavra de Deus me diz. O testemunho que eu tenho é o testemunho da palavra e do Espírito. Pois bem, um dia eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. Um dia eu ouvi a pregação da palavra dizendo que Jesus Cristo tinha morrido na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu criei nesta pregação, eu criei nesta palavra e eu disse, amém? Eu creio, eu recebo. Agora, veja o que é que ele está dizendo aqui. Este foi o meio que todos nós aceitamos a Jesus como Senhor, pela palavra. Mas olha o que é que ele vai dizer assim. Assim como recebestes a Cristo como Senhor, assim também andai nele. Como é que eu vou viver agora a minha vida cristã? Como é que eu vou viver as outras promessas da Bíblia? Eu abracei Jesus como Senhor da minha vida porque a palavra de Deus diz que Ele é o Senhor da minha vida. Como é que eu vou viver meu dia a dia? Por exemplo, como é que eu vou me apropriar da provisão de Deus? A mesma palavra que diz que Jesus Cristo
tomou sobre si os meus pecados e o destruiu na cruz do Calvário, e que se com a minha boca eu confessar a Jesus como Senhor, e em meu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Esta mesma Bíblia que diz isso, diz que ele, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Como é que eu vou receber a provisão para as minhas necessidades nesta nova vida que Deus tem para mim? Do mesmo jeito que eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. Uma vez Jesus estava num local e quatro amigos pegaram esse seu amigo que estava paralítico. Vocês conhecem o texto. Levaram até Jesus, destelharam uma casa, colocaram Jesus, removeram a parte da casa e colocaram o amigo, desceram com cordas e colocaram aquele homem paralítico na frente de Jesus. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: perdoados estão os teus pecados. Todo mundo olha e começa a dizer assim: que loucura, quem pode perdoar pecado senão Deus? Quem é este homem que perdoa pecado? Jesus faz uma pergunta interessante: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, eu te digo, homem, levanta, toma o teu leito e anda. O que Jesus está dizendo? Jesus está querendo mostrar para aquele povo que eu não vejo o perdão dos pecados. Como é que eu posso ficar escandalizado com Jesus perdoando pecado? Ele diz: o que é mais fácil? Eu dizer para vocês uma coisa que vocês não veem? Ou trazer para vocês algo que vocês vão ver? Pois bem, uma coisa vai confirmar a outra. Por que ele cura aquele homem? Por que ele traz cura para aquele homem? Para que todos tivessem consciência de que ele realmente tinha poder para perdoar pecados. Agora, a nossa história, o nosso comportamento, muitas vezes, na nossa vida cristã, é o oposto. Nós cremos naquilo que nós não vemos, mas nós temos dificuldade de crer naquilo que nós vemos. Nós não temos dúvida de que Jesus perdoa os nossos pecados. Pelo menos nós dizemos que não temos. Mas que prova eu tenho de que Jesus perdoou os nossos pecados? Que prova eu tenho de que Jesus perdoou os meus pecados? A palavra. Pois bem, a mesma palavra que diz que ele perdoa os meus pecados, diz que ele suprirá cada uma das minhas necessidades. E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. O mesmo Jesus que perdoa os meus pecados é o mesmo Jesus que cura as minhas enfermidades. É o mesmo Jesus que provê as minhas necessidades. E qual é o meio que eu recebo cura para as minhas enfermidades? Qual é o meio que eu recebo provisão para as minhas necessidades? O mesmo meio pelo qual eu recebi perdão para os meus pecados. Como é que eu vou viver a minha vida cristã? Da mesma maneira que eu entrei na vida cristã. Como é que eu vou viver minha nova vida em Cristo? Da mesma forma que eu entrei na nova vida em Cristo. Eu entrei através da palavra. Eu entrei pela fé na palavra. Como é que eu vou viver meu dia a dia com Cristo? Pela fé na palavra. A mesma palavra. Amém, amados? Do jeito que eu criei em Jesus Cristo para ser salvo. E qual Jesus que eu criei? Eu creio no Jesus que a Bíblia me mostra. Eu acho interessante quando alguém chega e diz assim: eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. Impossível! Impossível! Por quê? Você não tem outra fonte de informação. Você não tem outro recurso de informação acerca de Jesus Cristo que não seja a palavra. Você crê no Jesus que a Bíblia te revela. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, prática e revelação. Eu creio no Jesus que a Bíblia me mostra. Eu creio que Jesus perdoa os meus pecados porque a Bíblia diz que Jesus perdoa os meus pecados. Agora, do jeito que eu creio que Jesus perdoa os meus pecados, eu creio que ele cura as minhas enfermidades. Porque a mesma Bíblia que diz que ele perdoa os meus pecados diz que ele cura as minhas enfermidades. A mesma Bíblia que diz que ele perdoa os meus pecados diz que ele supra as minhas necessidades. Eu não tenho como crer numa coisa e simplesmente porque eu não necessito de uma prova externa, mas não creio na outra parte simplesmente porque ela vai ter que se manifestar no aqui e agora. Como é que eu vou viver a vida cristã, pastor? Pela palavra.
É isso que o texto está dizendo. Aleluia! No versículo 9, ainda do capítulo 2 de Colossenses, no versículo 9 e no versículo 10 diz assim: pois nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Veja, este Cristo que veio morar em mim, este Cristo que veio habitar em mim pelo Espírito Santo, nele habita toda a plenitude da divindade. Se eu recebi esta plenitude, se eu recebi a Cristo dentro da minha vida, e este Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade, ou seja, todos os recursos de Deus estão em Cristo, toda a glória de Deus habita em Cristo, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, de que não há nada impossível para aqueles que têm Jesus Cristo morando no seu coração. Como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu vou viver esta nova vida? Eu vou viver esta nova vida debaixo da consciência de que o Cristo que me salvou veio morar dentro de mim e que o poder que operou gerando salvação continua morando dentro de mim, e que este poder que gerou em mim salvação é o poder que gera provisão, que gera paz, que gera cura, que gera prosperidade, que gera todas as coisas que eu preciso. Por isso ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Por isso que ele disse: eu não deixarei vocês. Eu não desampararei vocês. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Fazendo o quê? Fazendo com que todas as promessas de Deus a meu respeito para com a minha vida se tornem realidade e eu viva estas promessas no meu dia a dia. Amém, amados? Glória a Deus. Em momentos de dificuldades, de crise, de tensões, que nos lembremos sempre destas verdades. As verdades de que o nosso Deus, o Deus que me salvou, mora em mim. E o poder, guarda isso dentro de você. O poder que Deus usou para me salvar é o mesmo poder que Ele usa para me curar, para prover na minha vida, para transformar a minha vida. Este poder é Espírito e Palavra. Espírito e palavra. E a outra coisa que Deus nos deu, e a outra consciência que Deus nos deu, e que é essencial para o nosso crescimento, é esta consciência: Cristo está em nós. Nós temos vida em Cristo e Cristo está em nós. Eu tenho vida nele e ele mora em mim. Eu tenho vida nele e ele reside dentro de mim pelo Espírito Santo. Eu tenho vida nele e ele veio morar dentro de mim. Uau! No dia que nós entendemos esta verdade, ele é a nossa vida. Ele é o eixo que faz com que a nossa história mova-se. É ele que traz todas as coisas. Nós fomos, este poder dele está em nós. Nós fomos tomados, nós fomos invadidos por ele. Nós fomos cheios dele. Aleluia! Nós temos tantos textos das Escrituras que falam a respeito disso, né? João capítulo... Vamos ler alguns. O Evangelho de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, no versículo 5. Falando dele morando em nós. Dele em nós. João 15, 5, né? Eu sou a videira. Ah, eu amo isso. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Esta figura da videira, eu sendo um ramo, enxertado nesta videira, um galho conectado nesta videira, a vida que vem da videira passa para mim, ele subtrai da terra os nutrientes, processa esses nutrientes e transfere para mim, para que eu produza fruto. Eu estou inserido nele, eu estou conectado nele. Uau, que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Podemos ler também em Filipenses capítulo 1, outro texto fantástico que fala desta verdade. Filipenses capítulo 1, no versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Olha esse progresso, esta obra começada.
esta obra que foi iniciada, a vida, como é que ele vai completar esta obra em nós, né? Como é que ele vai fazer as coisas acontecerem? A vida que vem dele flui através de nós. Uau! Né? A vida que vem da árvore começa a fluir, penetrar no galho, nasce aonde? Nasce na raiz, nasce na fonte. As fontes dele é o trono da glória. Ele está em Deus, ele é Deus, ele traz de Deus. Como Deus, ele traz de Deus, mas ele passa por este processo, pela sua humanidade. Como homem, ele transfere para nós. Nós não somos deuses, nós não estamos enxertados em Deus no sentido de divindade, mas na sua natureza humana. Nós somos a sua extensão nesta terra, nós somos continuadores da sua obra, nós estamos inseridos nele. Como homem, ele se identifica conosco, ele toma-nos nele, nos enxerta nele. Nós somos este galho, e ele começou esta boa obra. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós éramos zambujeiro maldito, que fomos cortados do nosso habitat natural e enxertados. Uau! Enxertado nele. Glória! E agora, nesse enxertar, agora eu passo a absorver. Antes eu absorvia os nutrientes do zambujeiro maldito, do pecado, do diabo, das trevas, de uma natureza caída, mas eu fui cortado deste universo, eu fui cortado desta velha natureza, eu fui tirado deste zambujeiro e eu fui enxertado na oliveira, eu fui enxertado na videira que é Cristo. E ao ser enxertado, a seiva de Cristo, que é esta árvore, começou a entrar em mim, começou a penetrar em mim. E agora, o que o galho faz? O galho, onde o fruto é produzido, ele testemunha da qualidade de vida da árvore onde ele está inserido. O galho de uma mangueira produz manga porque ele está enxertado numa mangueira. É a qualidade de vida da mangueira que é transferida para este galho, e de repente o fruto que esse galho produz dá testemunho da árvore. Pois bem, você nasceu em pecado te concebeu a tua mãe, mas Deus te arrancou do teu habitat natural, Deus te arrancou desta natureza maldita e te enxertou em Jesus Cristo. O que você vai produzir agora? Você já não produz mais os frutos da tua antiga natureza, você já não produz mais a ira, você já não produz mais o ódio, você já não produz mais a inveja, você já não produz mais a contenda, você já não produz mais as dissensões. Você começa a produzir novos frutos à medida em que você vai recebendo os nutrientes desta nova árvore que é Cristo. E os frutos que você vai produzindo vai testemunhar de onde você está enxertado. Eu agora estou enxertado em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Uau, não sei quanto a vocês, mas eu me vejo como este galho enxertado. Uau, o que é que eu produzia ontem? Antes, eu produzia os frutos da minha antiga natureza. Eu produzia os frutos da minha velha natureza, mas eu fui arrancado. Isso é ser uma nova criação. Eu fui arrancado e enxertado nele. Uau! Aí ele começou esta boa obra, né? Produção de frutos não é algo automático. Ah, você enxertou. Não sei se alguém aí trabalha com enxerto, né, com árvore, com essas coisas, mas não é porque você enxertou hoje, amanhã já está produzindo fruto. Não, é um processo de adaptação, né? Às vezes até o galho nos primeiros dias, ele começa a perder as folhas que ele trouxe da sua velha natureza, né? Ele começa a murchar, aí você olha assim, será que vai vingar? Será que vai pegar este galho que foi enxertado? Mas aí de repente, novos brotozinhos começam a vir, folhinhas novas começam a brotar, a vida começa a vir, aí você se anima, né? Olha, já está nascendo uma folhinha nova, olha, já está começando a brotar um raminho novo, e aquilo vai crescendo. É isso que Filipenses aqui, Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra. Qual foi? Onde é que ele começou essa boa obra? Ele começou essa boa obra quando ele te arrancou da tua velha natureza. Ele começou essa boa obra quando ele te tirou do teu antigo dono. Ele começou essa boa obra quando ele te arrancou do zambujeiro, aí te enxertou. Aí teve um tempo que ficou murchinho, né? Teve um tempo que as folhas começaram a murchar. Você chegou àquele galho todo viçoso.
mas a qualidade de vida que te trazia era do teu antigo patrão. Aí não bateu com a nova natureza, aí começou a murchar. Aí alguém disse, isso não vai dar em nada, né? Isso não vai render, isso é fogo de palha, isso não vai demorar nada. Mas aí ele diz, ele só começou a boa obra. Ele começou a boa obra, mas tem uma promessa, aquele que começou a boa obra, ele vai completar na tua vida. Aí você de repente começou a produzir uns galinhos. Talvez você agora esteja no processo de murchar. Talvez você esteja agora no processo de produzir uns galinhos miudinhos, tão insignificante, desprezível aos olhos dos homens. Mas eu venho aqui hoje te dizer que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Tenha calma. Tenha calma. Uma das virtudes do lavrador, uma das virtudes do agricultor é a paciência. Né? O agricultor ele coloca adubo, o agricultor ele coloca água, e quando ele vê os raminhos começando a nascer, ele já fica todo animado, né? Ele sabe que tem um tempo, ele sabe que tem um processo, ele sabe que é uma demora, mas ele sabe, algo começou a nascer, e aquele que começou esta obra vai completar, aquele que começou esta obra vai completar, vai vir fruto, vai vir colheita, vai produzir. Agora veja, não desconecte. Não se afaste. Não perca a conexão. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Veja-se como este galho e ouça a árvore dizendo para você, não saia daqui. Não perca a conexão. Não pare de se alimentar. Tenha paciência. Esse galinho pequenininho vai crescer. Daqui a pouco vai se transformar numa flor. Daqui a pouco vai produzir fruto. Agora cuidado. Não se empolgue, não se afaste, não ache que você consegue produzir alguma coisa em você mesmo, pois os nutrientes que te dão vida, os nutrientes que te dão folha, os nutrientes que te dão fruto, não nascem em você. Nasce na árvore, e a árvore é Cristo. A árvore é Ele. Permaneça nele. Permaneça nele. É o que ele diz. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, o que é a palavra dele? Os nutrientes que alimentam a nossa vida. Vamos falar disso daqui a pouco. Aí ele diz assim, se você permanecer desse jeito, pedireis o que quiser e será feito. Você vai produzir. Agora, este é o segredo. Vai crescer. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. É um processo. É um processo de Deus na nossa vida, que requer paciência, que requer cuidado, que requer muitas fé e perseverança. Aleluia! Glória a Deus! Gálatas capítulo 2, no versículo 20, ainda falando deste Cristo em nós. O que é que produz vida em mim? Cristo em mim produz vida em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra, eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já não vivo mais. Olha esse processo de morte, cortado do meu habitat natural. Como é que eu nasci? Em pecado. Imagina, o patrão, a tua antiga árvore era o diabo. Tua antiga árvore era o pecado, era Adão. Ele foi lá e quebrou você e enxertou nele. E agora? Agora já não mais sou eu que vivo. Morri, murchei. Mas nasceu uma nova vida dentro de mim. Essa figura está viva dentro do meu coração. A fonte da nossa vida. A fonte da vida de um discípulo do Senhor é o próprio Salvador. Coloque isso dentro do seu coração. A fonte da sua vida é o próprio Jesus Cristo. E é Ele quem estabelece conosco esta íntima e profunda comunhão. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Diz ele em João capítulo 15, versículo 4. Também no capítulo 17, versículo 23. Permanecereis em mim. Permanecer em Cristo. Irmãos, guarda isso. Em Cristo. Não é com Cristo. Em Cristo. Eu estou em. Se você tem uma planta na sua casa, dê uma olhada o que é em. É este galho enxertado em. Não é com. Você tem uma planta lá. Tem um monte de coisa que está com a planta. Tem areia com a planta. Tem barro com a planta. Tem vaso com a planta. Mas apenas os galhos estão na planta.
em. Deus não te chamou para estar com Cristo. Deus te chamou para estar em Cristo. A nova vida que nós levamos não é com, é em. Deus não nos chamou para estar com Deus, mas para estar em Deus. Se permanecerdes em mim. Esse é o nosso chamado. Aleluia. E há pelo menos 4 coisas que nós precisamos aprender a fazer nesta nova vida com o Senhor, nesta nossa nova vida de discipulado. Há pelo menos 4 coisas que nós precisamos, assim como uma criança. Você nasceu de novo, você é uma nova criação. O que é que uma criança precisa? Ela precisa comer, ela precisa falar, ela precisa andar, ela precisa comunicar-se, não é assim? Vamos falar dessas 4 primeiras coisas. Primeira coisa, a criança precisa comer. Eu preciso me alimentar. Aleluia! Eu preciso me alimentar. Estes atos físicos, estas realidades físicas nos arremetem a realidades espirituais, né? Assimilar a palavra, orar, obedecer a Deus, testemunhar da sua palavra, daquilo que Deus fez na nossa vida. O que é que eu preciso? Primeira coisa que eu preciso quando eu nasci de novo, comer. Você sabia que é um alimento para a nossa alma? Há um alimento para o nosso espírito? Há um alimento para nos colocar vivos e saudáveis? E este alimento é o quê? A palavra. A pastora Neide estava ministrando essa semana e ela estava falando a respeito da fé, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Qual é o alimento da fé? A palavra? A palavra é o alimento da minha fé. Né? A palavra me faz crer. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A fé é motivada pela palavra. O alimento da fé é a palavra do Senhor. Olha o que é que vai dizer Mateus capítulo 4, no versículo 4. Está escrito. Jesus vai trazer aqui Deuteronômio. O que é que está escrito? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele vai fazer um paralelo entre o alimento que coloca meu corpo físico de pé e o alimento que coloca meu espírito de pé. Onde não há palavra, não há substância espiritual. Se eu não me alimento da palavra, meu espírito está definhando. Os processos de cura, de restauração, de transformação na minha vida, eles virão pelos nutrientes que eu coloco dentro de mim. Guarde a imagem da planta. O que uma planta precisa? Se alimentar. Quanto mais eu adubo, quanto mais eu cuido, quanto mais eu coloco água, mais esta planta vai crescer viçosa. Por que alguém cresce e o outro fica para trás? Faltou palavra. A palavra de Deus é o alimento que nos coloca de pé. Assim como meu corpo precisa de pão para ficar de pé, meu espírito precisa de palavra para ficar de pé. Na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, aqui é palavra, porque você tem que ficar nutrido. A palavra de Deus tem que ser nosso alimento diário. Alguém escreveu, é verdade. Eu preciso me alimentar da palavra para que a minha fé cresça e para que os milagres de Deus comecem a acontecer na minha vida. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Ele vai trazer aqui a figura, assim como um bebê recém-nascido, deseja ardentemente o leite da sua mãe, para crescer saudável, para crescer cheio de imunidades, fortalecido. O que uma criança precisa nos primeiros dias, primeiros meses da sua vida? O leite da sua mãe. O apóstolo Pedro vai trazer aqui um paralelo e diz, olha, deseje também ardentemente, como estes meninos, como estas crianças, o puro leite espiritual. De que leite? O leite da palavra. A palavra é o alimento da nossa vida. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. Porque eu me converti dentro de um contexto de um ministério onde a palavra, o nome do ministério já era a palavra da fé. Então a palavra era o alimento de todos os dias. Decorar a palavra, ler a palavra, proclamar a palavra. E aí eu descobri aquilo que diz Romanos capítulo 10. Porque a palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a palavra, e em teu coração creres a palavra, o que é que você vai ter? Aquilo que a palavra de Deus nos traz. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu vou crescer saudável. Eu preciso me alimentar da palavra. Olha o que é que vai dizer, nós temos tantos textos, mas eu quero ler mais um que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim:
falando da igreja primitiva, falando da igreja no primeiro século. Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aqui a receita de uma vida saudável. A doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? A palavra. O ensino apostólico. Cada cristão precisa aprender a alimentar-se regularmente da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual. Agora veja, irmãos, comer uma feijoada uma vez por semana não é o suficiente para você se manter saudável durante a semana inteira. Ir para um banquete uma vez por semana não é o suficiente para você passar a semana inteira sem se alimentar. O que é que eu quero dizer com isso? Não estou falando de você ir a um culto uma vez por semana e ali você ouve uma pregação e muitas vezes nem palavra tem. Né? Às vezes eu digo que tem pregadores que leem um texto das Escrituras. Aliás, eu ouvi isso uma vez do reverendo Hernandes Dias Lopes e eu disse, Senhor, essa é a grande verdade. O cara lê o texto das Escrituras e começa a falar e quando ele termina de pregar, você diz assim, por que ele leu o texto? Porque ele disse tanta coisa, mas não foi para o texto. Falta a palavra. Ele quer inventar um monte de discurso. E o que nos alimenta é a palavra de Deus. Muitos pregadores acham que o grande alimento é aquilo que eles têm para dizer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A coisa mais importante numa pregação é o texto. A coisa mais importante em tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, não são minhas opiniões, mas é o texto das Escrituras que eu estou liberando sobre você. E as minhas opiniões, elas só podem ser boas, elas só têm sentido se elas forem úteis para clarear o texto para você. Porque o que nos alimenta não é a opinião do pastor. O que nos alimenta é a palavra de Deus. Então este alimento, o que é que eu tenho que trazer? Por que eu prego? É como se eu pegasse uma manga e eu fosse descascando ela para que você pudesse se alimentar devidamente dela. Então a pregação, ela tem esse objetivo de tirar as cascas, de limpar o fruto para que você possa se alimentar e sugar os nutrientes que estão dentro deste fruto. Agora veja, você tem que aprender a se alimentar. Não basta uma vez por semana. Vai lá num culto, pega aquele banquete maravilhoso, aí fecha a Bíblia, coloca de lado, não lê, não tem um devocional, não tem um momento com Deus, não participa da sala do trono, não. Você não vai crescer. Você não vai avançar. Não é o suficiente. É preciso uma dieta saudável. Alimento diário é o que nós precisamos. Alimento diário para atender às nossas necessidades. Medita no livro desta lei dia e noite, disse o Senhor a Josué. Para teres cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Dia e noite, a palavra. E hoje nós temos tantos meios, irmãos, de nos alimentar da palavra. Você pode baixar no teu celular, você tem áudio, você tem tantos meios para você ouvir a palavra, se expor à palavra. Deixa a palavra. Deixa a palavra. Ah, pastor, alguém diz assim, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Ah, mas eu ouço, eu não entendo nada. Meu filho, a semente produz, não importa o conhecimento de botânica que você tem. Planta uma semente de milho, você não entende nada. Deixa cair. Às vezes uma semente que você deixa cair no quintal, por acaso, você passa por lá e nasceu um pé de milho. Né? Você comeu uma jaca, debaixo do pé de jaca. Aí soltou um monte de caroço da jaca que você comeu. Daqui a pouco você volta lá, tem um monte de pé de jaca. Você não tem intenção de plantar, você não estava fazendo uma floresta de jaca, você não entende nada de processo. Mas a semente carrega dentro dela uma vida, carrega dentro dela um poder de germinação. Manda a palavra para dentro de você. Quantas vezes, textos das Escrituras que eu não compreendia, lia, meditava, jogava para dentro de mim, na minha mente. Tempo depois o Espírito Santo trazia e traz até hoje aqueles textos e me traz luz e compreensão. Eu digo, meu Deus, eu li isso tantas vezes, nunca entendi. E agora eu estou entendendo. Mas o Espírito não vai poder me fazer entender uma coisa que eu nunca li. Né? Então eu vou me alimentando da palavra. Outra coisa que eu preciso aprender é a falar. E quando eu falo deste falar, eu estou falando de quê? Oração. Falar com Deus em oração e comer a palavra de Deus são duas coisas que se completam. Até porque
As minhas orações precisam estar recheadas de palavra. Quando eu oro a palavra, eu já oro a vontade de Deus, eu já oro a resposta, eu já oro aquilo que está no coração do Senhor. Olha o que é que vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 24. Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 24. Ele diz, olha, até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O que é pedir? Falar. O que é orar? Falar. Falar. Precisamos orar. Precisamos abrir a boca e orar. Até agora, Jesus diz assim, até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam, para que vocês possam receber. Qual é o objetivo de Deus? Produzir em nós alegria. Deus vai produzir alegria. Pensa que você vai receber. Abra a tua boca. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Precisamos orar. Mateus capítulo 21, no versículo 22. Mateus 21, versículo 22, diz assim, tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Abra a tua boca. Pede. Orar. Oração não é ministério. Oração não é chamado. Oração não é uma função, assim como falar não é ministério. Oração é o meio através do qual eu chamo à existência aquilo que está no coração de Deus para a minha vida. Oração é o meio através do qual eu me relaciono com o Deus que em mim reside. Então eu não posso atribuir oração a um grupo específico de pessoas dentro da igreja. A irmãzinha da oração. O grupo da oração. Não existe isso. Oração é o ar que eu respiro. Oração é o meio através do qual eu me comunico com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Uma criança não nasce sabendo falar. Uma criança não nasce sabendo falar. Nem ela aprende sozinha. Como é que uma criança aprende a falar? Convivendo com outras crianças que falam, convivendo com outras pessoas que falam, convivendo com os seus pais que falam. É por isso que é tão importante você fazer parte de reuniões de oração. É por isso que é tão importante você orar juntamente com os outros irmãos que já chegaram primeiro do que você. Para quê? Para que você aprenda a orar. Você fala português por quê? Porque você foi criado numa família que falava português. Você aprendeu por imitação. Então você precisa orar juntamente com outros irmãos. Você precisa ouvir outros irmãos orando. Você precisa estar ali presente. Para quê? Para que você possa crescer em oração. Aprender como? Ouvindo outros. Abra essa boca. Ora junto. Amém, amados? Você não vai cair uma bola de fogo do céu e vai ensinar você a orar. É convivendo, é se relacionando, é participando de reunião de oração. Que coisa horrorosa quando a reunião de oração... Pastor, por que a maioria das igrejas, a esmagadora maioria da igreja, você tem um grupo de irmãos que oram e tem um outro grupo a maioria das pessoas dentro da igreja não oram? Sabe por que eles não oram? Porque eles não oram. Se você prestar atenção, aqueles irmãos que no culto, quando o pastor diz vamos orar, aqueles que levantam a voz e começam a orar, são aqueles que estão nas reuniões de oração, são aqueles que estão nos grupos de oração. Por que eles oram com tanta liberdade? Porque eles convivem com gente que ora. Se eu convivo com gente que ora, eu vou automaticamente aprender a orar. Assim como você só aprendeu a falar porque você conviveu com pessoas que falavam. Se você tivesse nascido numa família de mudo e todo mundo que você conviveu a vida inteira fosse mudo, você nunca teria desenvolvido na sua vida, você nunca teria desenvolvido a faculdade de falar. Você só falou porque você conviveu com pessoas que falavam. O que é que eu preciso começar a fazer? Ah, pastor, eu quero aprender a orar. Muito bem. Comece a participar de reuniões de oração. Ah, pastor, eu quero começar a aprender, eu quero orar, eu quero ser uma pessoa de oração. Pastor, ore por mim para que eu seja uma pessoa de oração. Eu costumo dizer, quando alguém chega para mim e diz isso, eu digo, não tenho como orar por você por isso. Mas eu tenho um convite para fazer para você. Venha orar comigo. Venha participar das minhas reuniões de oração. Venha orar junto comigo. E você vai aprender a orar como? Me ouvindo orar. Orando junto.
Não tem nada de mágico. Assim como você aprendeu a falar. Amém, amados? A criança na fé aprende a orar, ouvindo outros orarem e assimilando o espírito destas orações. Daqui a pouco você vai crescer sozinho. Você vai aprender sobre ações de graça. O que é ações de graças? Gratidão a Deus pelo que Ele fez. O que Deus fez para você? Você vai aprender a agradecer. Chega diante de Deus em ação de graça. Você vai aprender a louvar a Deus. O que é louvor? Exaltar a Deus pelos seus feitos. Eu chego diante de Deus agradecendo, Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado na minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida do meu pai. Obrigado, Senhor, pelo pão na minha casa. Eu começo a agradecer. O que é isso? Ações de graça. De repente eu começo a louvar a Deus, Senhor. Eu te louvo pela tua grandiosidade. Eu te louvo, Senhor, pelo que tu estás fazendo. Eu te louvo, Senhor, coisas que estão muito... Eu te louvo pelo sol, pela lua, pelo dia. Coisas que Deus não deu apenas para mim. Eu comecei a crescer. Aí de repente, eu fico envolvido com a presença de Deus e eu entro em outro nível, adoração. O que é adoração? Adoração é quando eu chego diante de Deus, não mais interessado no que Ele fez, nem por mim, nem por todo mundo, mas em quem Deus é. Tu és santo. Eu chego diante de Deus, tu és santo. Tu és poderoso. Tu és o Rei eterno. Tu és o Senhor da glória. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és soberano. Tu és onipotente. Tu és onipresente. Tu és digno, Senhor. Tu és lindo. O que eu estou aqui? Eu estou agora aqui impactado por quem Deus é. O que é isso? A adoração. Como é que eu aprendo isso? Praticando, vendo outras pessoas orarem. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, muita gente diz isso, né? Ah, pastor, quando eu vejo você orando, lembro muito, principalmente agora a apóstolo Valnice está no YouTube, né, ministrando cursos de cura interior, personalidades restauradas e orando, e as pessoas, né, principalmente os novos convertidos que têm se convertido conosco, ao ouvirem ela orando ou ouvirem ela pregando, agora eu entendi o seu jeito de falar, a sua maneira... Sim. Pastor, por que o senhor, quando você está orando, você usa tantos termos que Valnice usa? Por que você tem tanto jeito de orar como Valnice ora? Por que você tem tantas coisas de pregar que Valnice prega? Porque eu aprendi com ela. Como é que eu aprendi a orar? Eu aprendi a orar ouvindo Valnice orar. Às vezes eu ia para a sala de oração e eu ficava só ouvindo ela orar. Ouvi Valnice orar. Me ensinou a orar. Como é que eu aprendi a maneira de ler a Bíblia, de interpretar? Ouvindo Valnice, vendo Valnice. Isso é discipulado. Como é que os discípulos, como é que Pedro aprendeu a falar? Andando com Jesus. Pedro andava com Jesus, de tanto andar com Jesus, ouvia Jesus orar, ouvia Jesus pregar. Quando Pedro se afastou de Jesus, o povo disse assim, tu és um deles. Não sou. És, o teu jeito de falar te denuncia. O que aconteceu com Pedro? Ele assimilou a maneira de Jesus falar. Ele assimilou a maneira de Jesus orar. E como ele fez isso? Relacionando-se com Jesus. Convivendo com Jesus. À medida que ele se relacionava com Jesus, à medida que ele caminhava com Jesus, à medida que ele ouvia Jesus, aquilo foi entrando dentro dele. Quando ele se afastou e começou a falar, e começou a orar, e começou a conversar, as pessoas disseram assim, tu és discípulo de Jesus. O teu jeito. Como é que você vai aprender a orar, meu irmão? Orando. Como é que você vai aprender a se relacionar com Deus? Convivendo com outras pessoas que andaram. Você vai aprender a fazer petições. O que são petições? Súplicas por uma necessidade pessoal. Aprender a ir a Deus. Chegar diante de Deus, trazendo a sua necessidade. Senhor, eu venho a Ti por uma necessidade. Eu venho a Ti por uma provisão. Tua palavra me diz que Tu suprirás a minha necessidade, aqui está a minha necessidade. Tu és o meu provedor. Isso é uma petição. Você vai aprender a ir a Deus para uma entrega. Que é uma entrega. Levar a Deus os fardos, as preocupações. Estou angustiado, estou preocupado. Senhor, eu me rendo aos Teus pés. Você vai aprender? Como é que você vai aprender a fazer isso? Convivendo com outros que estão fazendo. Tem momentos de consagração a Deus. Que é uma consagração. Buscar a vontade de Deus. Eu não sei qual é a direção de Deus para isso. Não sei qual é a vontade de Deus para isso. Você vai se consagrar ao Senhor, você vai estar com Deus. De repente o Espírito Santo começa a trazer direções para a tua vida, comandos para a tua vida, os meios pelos quais você vai ser guiado. Você vai aprender a ser um intercessor. Quer interceder, suplicar, interceder a favor de outro, tomar as lutas, as dificuldades de outras pessoas como se fosse sua e levar diante de Deus em súplica e intercessão.
O que é isso? É a capacidade de falar, oração. Eu vou aprender a falar. Eu vou aprender a orar. Eu não posso me conformar de eu ser um discípulo que não se relaciona, não cresci. Eu sou um frequentador de igreja. Eu estou ali na igreja toda, mas eu não cresci. Eu continuo ligando para as irmãzinhas. 6 horas por mim, ora por mim, ora... Não tenho vida de oração. Eu sou um mudo. Não desenvolvi a capacidade de fala. Não pode. Você não pode. Outra coisa que você precisa aprender, andar. Você precisa aprender a andar. Assim como nós aprendemos a andar fisicamente, dando um passo de cada vez, espiritualmente nós precisamos obedecer ao Senhor. Uma vida de obediência à vontade de Deus constitui muitos passos que nós vamos dar. Olha o que é que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, no versículo 10. Paulo ensinando a dar esses passos, né? Passos na fé. Você vai aprender a dar passos, meu irmão. Você vai aprender a caminhar com o Senhor. Você vai aprender a andar com Deus. Olha o que é que vai dizer aqui, Efésios capítulo 2. No versículo 10 ele diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Qual é a vontade de Deus? Quais os passos de Deus? Quais as direções de Deus? O que Deus está mandando fazer? Vamos aprender a andar. Deus quer que você ande nas obras que o Senhor tem para você, naquilo que Deus quer que você faça. Amém, amados? Capítulo 4 de Efésios, versículo 1 diz assim: portanto, capítulo 4, versículo 1, portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Fala de um crescimento. Anda, meu irmão. Acelera, meu irmão. Cresce. Aprenda a caminhar, a dar passos, a não ser carregado a vida inteira. Versículo 17 do capítulo 4. Ainda falando de andar. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade dos pensamentos. Muda a tua maneira de caminhar. Muda a tua maneira de andar. Você agora é uma nova criação. Você agora já não é mais um filho das trevas. Você já não é mais um filho do pecado. Tua maneira de andar, o que é esse andar? As tuas escolhas, os teus caminhos, os teus passos, a maneira como você vai dirigindo a tua vida. Mudou? Você anda agora guiado pelo Espírito de Deus. Você já não é mais guiado pela carne. Você já não é mais guiado pelo mundo. Você já não é mais guiado pelos valores deste mundo. Você anda agora respaldado pela palavra do Senhor. Há uma nova maneira de andar. Versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Olha o que é que ele diz. Ainda de Efésios, andar em amor. Olha uma forma de andar. Que é isso? Um paradigma que vai dirigir a minha vida, minha nova maneira de caminhar em amor. Como também Cristo nos amou. Eu tenho agora um novo padrão no meu dia a dia. Não é mais o ódio, não é mais a inveja, não é mais a vingança, é amor. Eu vou andar em amor, mas eu não posso ficar parado. Versículo 8 do capítulo 5 de Efésios. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como tem sido o meu procedimento? Como tem sido a forma como eu tenho andado, conduzido a minha vida? Como filho das trevas? No meio de um grupo de pecadores, a minha maneira de agir, a minha maneira de me comportar, a minha maneira de escolher, a minha maneira de decidir, não difere em nada daqueles outros? Eu estou andando como filho das trevas? Mas ele disse que agora nós somos luz? Andemos como luz? Não, eu sou diferente, eu sou uma nova criação. E aí vai, né? No versículo 15 do capítulo 5, ele diz assim... Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Cuidado! Veja prudentemente como você anda. Vigie os teus passos. Você tem uma nova maneira de ser. Você é uma nova criatura. Tem um monte de coisa que não jamais combina mais comigo. Por quê? Porque agora eu sou luz no Senhor. Eu tenho que vigiar meus passos, vigiar meu vocabulário, vigiar minha maneira de falar, minhas escolhas, minhas brincadeiras, minha maneira de tratar as pessoas. Tem que tomar cuidado. Porque agora eu sou luz. Eu já não sou mais trevas. Vamos aprender. Andar é difícil, né? A criancinha cai, ela tá ali, dói, incomoda. Opa, mas você não vai passar a vida inteira sendo carregado pelos braços dos outros.
Quando você era uma criancinha, seus pais lhe carregavam, mas chega uma certa hora que o pai segura na mão, a mãe também, mas assim, vamos aprender a dar seus próprios passos, a caminhar. Que horror! Quando a igreja passa a vida inteira num berçário, nós passamos a vida inteira precisando de outras pessoas para nos carregar, precisando a vida inteira que outras pessoas nos digam como nós devemos andar. Ei, vamos acordar, vamos dar passos. O Espírito Santo vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos orientar, momento a momento. É Ele que nos capacita a dar passos, é Ele que nos capacita a andar, é Ele que nos capacita a andar de maneira correta. Olha, para nós encerrarmos este ponto, olha o que é que vai dizer Colossenses capítulo 1, no versículo 10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha a oração de Paulo. O que Paulo diz assim? Nós oramos para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. Como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho andado na minha vida? Não, irmãos, não é de qualquer maneira. Nós somos luz, nós não somos trevas. Tem um monte de coisa que não combina mais conosco, agradando a Deus em tudo. As minhas escolhas, minha maneira de andar, minha maneira de conduzir minha vida, minha maneira de me relacionar, isso agrada a Deus? Eu estou buscando agradar a Deus? Eu estou desejando agradar a Deus? Eu estou me esforçando para agradar a Deus? O que é que eu estou fazendo? Qual tem sido a minha postura diante de tudo isso? Ou eu tenho simplesmente aquele evangeliquez, né? Eu sou evangélico. Mas a minha vida continua do mesmo jeito? A minha maneira de andar é a mesma? Que discípulo sou eu? Discípulo de quem? Eu não oro, eu não falo, eu não ando. Eu sou uma anomalia? Que horror! Que vida cristã é essa? Entra ano e sai ano e você continua precisando de outras pessoas segurar nas tuas mãos o tempo inteiro. Não, não vá por aqui não. Ei, volta, vai cair, ei, vai se arrebentar. Ô filho, vamos crescer, vamos andar. Eu preciso aprender também a comunicar-se. Olha outra coisa que eu preciso aprender, a comunicar-se. Vamos andar um pouquinho aqui, comunicar-se. O testemunho do nosso amor a Cristo. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Aprenda a falar de Jesus. Testemunhar aquilo que o Senhor te deu. Testemunhar do amor de Cristo. Testemunhar do que Jesus fez na tua vida. E nunca se esqueça de uma coisa. É o Espírito Santo que nos acompanha em todos os processos. É Ele que nos ensina a andar. É Ele que nos ensina a comunicar-nos. É Ele que nos ensina a orar. É Ele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo está sempre conosco. O Espírito Santo que produziu a nossa salvação. O Espírito Santo está sempre em primeiro lugar na nossa vida. Ele nos ensina a palavra. Você pode ler o Evangelho de João capítulo 14, vai falar muito disso, né? Ele nos ensina a darmos a Cristo o primeiro lugar da nossa vida. Olha o que é que vai dizer. Vamos ler lá, né? Capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Aleluia! O Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações. Nós não sabemos orar como convém, Ele nos ajuda. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer isso, né? Nós não sabemos orar como convém, Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Né? Ele nos ajuda a sermos obedientes ao Senhor. Ele nos ajuda a darmos testemunho de Jesus Cristo. Em tudo, em todo o tempo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Porque é o Espírito que vai nos capacitar, é o Espírito que vai nos instruir, é o Espírito que vai nos fortalecer, é o Espírito que vai nos fazer caminhar sempre na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Dependa do Espírito Santo. Mas não se esqueça de uma coisa. Há uma grande parcela de responsabilidade nossa. Eu não posso jogar tudo para o Senhor. Eu preciso me esforçar. Eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso tomar posição. Eu preciso, quer aprender, repito, quer aprender a orar? Vai conviver com quem ora. Vai se relacionar com quem ora. Quer aprender a amar a Bíblia? Vai se relacionar com quem ama a Bíblia. Seleciona as tuas amizades. Seleciona os teus relacionamentos.
O homem dominado e guiado pelo Espírito é sempre alguém em cuja vida todas as coisas estão firmes e corretamente colocadas. E nesta vida de alguém dominado pelo Espírito, evidentemente, Jesus Cristo é sempre o centro. Essa nova vida que nós temos, ela é vivida, guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E a minha oração a Deus por cada um de nós nesta noite é para que o doce Espírito de Deus nos incomode, nos desafie a viver na prática esta nova vida em Deus. Nós temos uma nova vida, um novo parâmetro, uma nova direção. Somos nova criação. Já não somos trevas, Pai. Somos luz. Ajuda-nos, ensina-nos, instrui-nos a viver como filhos da luz, a buscarmos imitar a Cristo Jesus, a buscarmos imitar aqueles que estão mais adiante, aqueles que andaram mais, olharmos para nós e vermos as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e investirmos tempo de qualidade nesta vida, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro abençoando a vida de cada aluno, de cada um nesta hora, Pai, para que estas verdades encontrem raízes profundas no nosso coração e mude a nossa conduta, mude a nossa maneira de ser, mude a nossa maneira de viver, e nós daremos a Ti sempre a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Na próxima semana nós continuaremos o nosso estudo e a próxima aula, na próxima sexta-feira, será sobre perdão. Não perca, porque vai ser tremendo. E amanhã, não se esqueça, às 7 horas, horário da Inglaterra, 3 horas da tarde, horário do Brasil, nós estaremos aqui adorando ao Senhor e vai ser maravilhoso. Espero por vocês. Tenha uma noite de sono restaurador. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Fique com Deus. Shabbat Shalom.